Muito boa noite para você que me acompanha em todo o Brasil, em todo o mundo, imagens ao vivo do Maracanã, onde nesse momento vamos ouvir o técnico do Flamengo, Filipe Luiz, após o empate com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ao vivo lá para a sala de coletiva, Filipe Luiz, que já chegou e vai responder as perguntas do jornalista. Um ano você fazia sua estreia aqui no Maracanã como técnico do time profissional do Flamengo, com uma vitória sobre o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E desde então foram alguns títulos, muitas coisas aconteceram, né? Muitas vitórias, momentos importantes. E hoje o time saiu com empate. Fica um gostinho de frustração para você por esse tropeço e esse um ano que você vem completando pelo Flamengo. O que também você pode fazer essa análise de tudo que passou até agora? Obrigado. Bom, verdade, um ano hoje, né, sensações incríveis naquele primeiro jogo. Desde então, cada vez mais e mais emoções, sensações diferentes, experiências, e venho melhorando, venho aprendendo muito, estudando muito para continuar evoluindo, porque não paramos de aprender nesse trabalho aqui. Todo dia é uma experiência nova e estou muito feliz. Já falei em outras ocasiões aonde eu estou. Estou muito feliz de estar liderando esse grupo de jogadores e acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. É claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Aqui. Boa noite, Felipe. Antes de fazer a pergunta, eu queria entregar para você um presente do Coluna do Fla por essa marca de um ano à frente do Flamengo. É uma marca difícil, né? Tanto que a última vez que aconteceu foi em 2020, né? E agora a pergunta aproveitando essa deixa de um ano à frente do Flamengo, trabalhar no Flamengo é complicado, ser técnico do Flamengo é complicado, a pressão ela é muito grande. E eu gostaria de saber quais foram os principais desafios que você vem encarando, que você está encarando à frente do Flamengo nesse um ano de clube. Primeiro, obrigado pelo presente. Prometo que eu vou usar amanhã para ir para trabalhar. Desculpa. Aqui, ó, camiseta. Obrigado, tá. Muito obrigado. Os desafios são diários. Todo dia se apresentam novos desafios, novas decisões que tomar, situações que resolver de formas diferentes, situações tanto físicas, emocionais. Então, é um trabalho onde eu ainda estou me conhecendo muito. O que eu vivi na Libertadores no outro dia, eu nunca tinha vivido como jogador, e olha que como jogador também é muito intenso e acho que nada se compara a ser jogador de futebol, mas o que eu vivi no outro jogo da Libertadores foi o auge, acho, de um esporte na minha vida. Então, sou muito grato pelo que eu estou vivendo aqui, e o que eu falei, acho que os desafios eles se apresentam todos os dias e a gente tem que ir resolvendo e sempre tentando evoluir em cima dos erros e dos acertos. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tudo bem aqui? Sidão Marinho da Litoral News. Você hoje fez a opção de tirar o Pedro do 11 inicial para ter o Samu junto ao Plata, Arrasca e Carrascal juntos. Queria entender o porquê dessa decisão que você pensou para o jogo e também o porquê do Pedro entrar mais nessa reta final, dos 10 minutos finais do jogo. O Alaciano também não tem ganhado muitas oportunidades. Era um jogo que você não queria ter uma referência de um centroavante de fato na parte ofensiva. Eu queria que você explicasse um pouco o que buscou também dentro dessas alterações. Obrigado. Bom, primeiro, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, já falei para vocês, os nomes e a idade, isso não me importa, vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, nem sempre, e às vezes acerto, às vezes erro, é normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato, e isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas, e
O Wallace, verdade, talvez seria um jogo hoje para o Wallace, mas eu optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, a nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência. Tanto é que o treinador deles também não trocava, e assim foi quase até o final. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns aí por completar 1 ano, e você está muito perto de uma marca que não acontece desde 2011, que é um treinador começar e terminar a temporada como treinador do Flamengo. Mas eu queria te perguntar sobre o Samuel Lino, né? Porque ele chegou muito bem, o primeiro jogo dele arrebentando, super arisco, depois foi para a seleção brasileira, inclusive, só que nos últimos jogos ele caiu um pouco de rendimento e ele parece bastante ansioso, né? A gente vê assim de fora, dentro de campo ele parece estar bastante ansioso. Eu queria saber se essa é a tua visão também, se você chegou a conversar com ele, como é que você está vendo esse momento? Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui, e todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores, e eles arriscam ou 1 contra 1 e se expõem muito. E uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse 1 contra 1 dele contra o William, mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação. Então vinha 2, 3 e não era um jogo fácil para ele, nível tático, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando antes. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia, e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Então, é importante que a gente saiba que esse tipo de jogador, ele tem a confiança do treinador. Sou eu que peço para ele driblar, sou eu que peço para ele ir para cima, para ele ir para essa jogada individual, porque quando ele consegue passar, ele gera muita vantagem. Então, espero que ele não se abale com isso, porque é uma coisa absolutamente normal, e que ele recupere a alegria e continue indo para cima o quanto antes. Felipe aqui, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Queria entender o porquê que você segurou bastante até os 35, 36 minutos a segunda substituição em diante, e se me permite, queria entender hoje a situação do Juninho, que foi o primeiro jogador contratado nessa temporada e não vem sendo relacionado. Ele está treinando tão mal assim nos treinamentos no Ninho do Urubu. Queria entender o panorama dele dentro desse elenco hoje. Obrigado. Bom, sobre as trocas, primeiro eu troquei o Lino, porque realmente não estava fazendo um bom jogo, e puramente parte estratégica do jogo, optei por deixar o Bruno daquele lado do William. Tanto e até mesmo o Bruno conseguiu a expulsão, mas eu acreditava que poderíamos ter era uma característica que precisávamos naquele lado que o Lino estava jogando. O resto do time estava num nível muito alto. Eu não via, sinceramente, ninguém com a necessidade de trocar, porque todo mundo está fazendo um jogo do nível altíssimo. Plata, Arrasca, Carrascal, os 2 volantes e os laterais estavam dando a estabilidade para o time que melhor contra-ataca do campeonato. Tínhamos que parar esses contra-ataques, e a partir do momento que eu senti que o cansaço chegou no Arrascaeta e também no Carrascal, que estava sendo um espetáculo, eu optei sim por trocar, né? Então as trocas muitas vezes elas vêm, às vezes eu troco já logo porque eu vejo que os jogadores não estão bem, mas hoje eu via que todos eles estavam num nível altíssimo, e por isso que segurei até quando eu senti que caiu o nível. Não por trocar,
muitas vezes vai melhorar, às vezes as trocas não dão certo. Então eu vou muito do que eu estou vendo no campo. E depois do Juninho, é uma opção técnica. Eu tenho agora o Plata, que jogou de atacante, o Bruno, que joga de atacante, o Pedro, que joga de atacante, e o Wallace, que também joga de atacante. E nesse momento, para mim, quando eu monto o banco, monto o time que vai jogar, monto o banco, eu tenho que montar as opções, e para mim, nesse momento, optei por essas opções. E o Juninho não foi meu escolhido, mas está treinando bem, está se esforçando muito e com certeza faz parte do elenco, e a partir do momento que precisar, ele está disponível para jogar. Oi, Felipe, aqui à tua direita. Parabéns aí pelo ano à frente do clube. Queria que você fizesse uma análise, depois do resultado de hoje, de como está o campeonato na tua cabeça, olhando para a tabela do campeonato. O Flamengo está com 3 pontos na frente do Palmeiras, tem um jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos, e esse jogo vai ser cumprido do Palmeiras a menos na semana da data FIFA, na semana que vem. E aí o Flamengo, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Se o Palmeiras vencer esse jogo, ele passa à frente por conta do número de vitórias. Os últimos 3 jogos no Maracanã, o Flamengo empatou. Grêmio, Vasco e hoje. Como é que você está vislumbrando isso para frente, tendo um confronto direto ainda contra o Palmeiras, um jogo a fazer contra o último colocado do campeonato? E se você está achando que hoje o resultado pode ter interferido na tabela, na classificação, olhando um pouquinho para frente? Hoje é um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes, hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás, não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, contando se vencesse esse jogo, e é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados, estamos melhor nesse momento que estávamos no retorno, no turno, 3 pontos a mais somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno, não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro. Tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis. É o campeonato mais competitivo do mundo. E vai ganhar quem for mais regular no final, e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Boa noite, Felipe. Marcos Gabriel, da Rádio Vai Vai Brasil Itália. Bom, hoje foi mais uma boa partida do Jorge Carrascal, o colombiano, que fez sua segunda, terceira partida seguida jogando muito bem. E eu queria saber se você enxerga ele mais como um meio armador ali para São Reserva do Arrascaeta, como muita gente veio falando quando ele foi contratado, ou se você enxerga ele como um jogador que pode jogar ao lado do Arrascaeta, às vezes aberto na esquerda, às vezes mais centralizado, mudando de posição com o Arrascaeta. Os dois podem jogar juntos, já jogaram juntos os últimos 2 jogos e foram muito bem juntos. É um jogador que consegue fazer toda a fase defensiva, pressiona, corre para trás, ataca espaço, tem muita qualidade, se associa com os companheiros, entende muito bem o jogo, entende muito bem o modelo, e está cada vez mais se firmando na equipe, porque é um jogador com uma qualidade extrema. A posição dele, ele quer jogar. Então, claro que ele é meia, todo mundo sabe disso, mas ele pode jogar na ponta da esquerda, pode jogar de falso 9, pode jogar de 9, e também pode jogar na meia. Então, é um jogador com um talento imenso, estamos muito felizes. Felipe, boa noite. Davi Ferreira, do Jornal o Globo aqui. Continuando a pergunta do colega que anteriormente falou que o Flamengo está desde a goleada contra o Vitória sem vencer em casa no Brasileirão, né? E aí tem alguns tropeços contra times também da parte de baixo da tabela, tem o jogo de hoje empate com o Cruzeiro, teve aquele jogo com o Estudiantes, que, enfim, é um outro perfil também. Enfim, como é que você está vendo o rendimento geral, de maneira assim, da equipe? Né? Não só jogando em casa, mas também alguns jogos que tem sofrendo um pouco com o resultado, né? O jogo contra o Corinthians também é muito difícil, mas de maneira geral, como é que você está vendo o rendimento da equipe nesse momento, de um mês para cá, enfim, subindo, descendo, enfim, sua visão? Vejo o meu time muito bem. Hoje fizemos um jogo super competitivo, fizemos um jogo taticamente muito sólido,
criamos as chances, entendemos espaços, paramos bastante os contra-ataques deles, que era o forte deles. No jogo do segundo tempo, final do primeiro tempo, segundo tempo do Corinthians foi muito bom, o começo foi horrível. O jogo do primeiro jogo do Estudiantes foi excelente, o segundo jogo não foi bom. O time, eu vejo o meu time entendendo tudo muito bem, trabalhando muito bem e num grande momento, porque somos líderes, somos co-líderes, né, na verdade, com o Palmeiras, estamos vivos na Libertadores e jogar mal faz parte, às vezes, do processo. Hoje foi um jogo de altíssimo nível, como eu falei, aonde tanto o Jardim como eu nos preparamos muito para essa partida. Infelizmente o árbitro não estava à altura do jogo, picotou demais o jogo, não deixou fazer o jogo com a intensidade que os jogadores queriam jogar e se complicou no critério. Mas mesmo assim o time lutou até o final, conseguiu, acabou dentro da área do Cruzeiro. Infelizmente não conseguimos colocar a bola para a rede, mas o time fez um grande jogo. Agora temos o Bahia, continuar na mesma forma e tentar vencer para continuar lutando pelo título. Felipe, aqui, boa noite. Você falou aí sobre o Bahia. Domingo o Flamengo vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. E além do adversário, um adversário muito bem treinado pelo Rogério, que costuma emplacar uma dificuldade muito grande lá dentro, tem a questão do gramado, né? No último final de semana, o próprio Rogério falou que a maneira que está o gramado da Fonte Nova dificulta o jogo do Bahia, que sai jogando, que sai tocando, que sai criando lá de trás, muito semelhante ao estilo de jogo que você tem aqui no Flamengo. Queria saber de você assim, o quanto isso te preocupa e o que você já pensa para esse jogo, já que, além de um adversário muito bem treinado, um treinador que já está há bastante tempo, você também vai ter essa questão do gramado lá, que realmente está muito ruim. Obrigado. Eu acredito que, não sei se nesse tempo que tiveram do último jogo até agora vai melhorar um pouco, né? Não sei, mas como ele mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudicam os dois. Mas estamos aí acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em grama sintética, e jogamos em vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia, mesmo com gramado ruim, e tentar vencer. Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. O Flamengo tem números irretocáveis, parabéns por esse um ano, pelo seu aproveitamento, mas em alguns jogos, e hoje eu tive essa percepção também, fica a sensação que tem uma dificuldade na finalização. Parece que, às vezes, o time não chuta tanto quanto poderia chutar, não aproveita as oportunidades de finalizar. Eu queria saber se você também tem essa visão em alguns momentos, se isso é pauta sua dentro dos treinamentos, e aí queria te ouvir, realmente. Não, esse debate estou escutando aqui desde o começo do meu trabalho, e desde o começo desse ano escuto a mesma coisa, que o time chuta pouco, né, às vezes. Quando o Luiz Araújo está no campo, ele chuta. É um jogador que tem esse perfil de chutar mais. Quando o Gerson estava aqui, não chutava. Outros jogadores chutam mais. Então, existem jogadores que têm mais facilidade em finalizar a jogada, outros menos. E eu quero que chutem, claro que sim. Peço para eles chutarem, peço para finalizarem a jogada. Mas a decisão dentro do campo é do jogador. E eles sempre tentam tomar a melhor decisão para ajudar a equipe. O torcedor muitas vezes quer que chuta mais, vocês querem que chuta mais, mas é o jogador que decide dentro do campo. Felipe, aqui, Rock Hudson, canal do Rock Hudson. Você falou sobre a importância do Carrascal, que ele fez um jogo muito, muito bom. Já o quarto jogo consecutivo que ele entra bem, ou vem bem de titular. Para o torcedor entender melhor, qual é o diferencial de Jorge Carrascal hoje que faz ele poder estar jogando nessa ponta direita ali, né, meia ponta direita, e por que ele é tão diferente para o futebol brasileiro? Porque tem uma qualidade, ele gera vantagem pela qualidade que ele tem, simplesmente porque o jogador pressionado tem um domínio orientado esplêndido, consegue tirar os marcadores da frente, é um jogador habilidoso, um jogador que vê o jogo de uma forma diferente, vê os passes, vê uma jogada na frente, além de tudo chega na área, finaliza bem, consegue dar assistência, e o principal para mim, que é o sacrifício pela equipe, se sacrifica o tempo todo pela equipe, então isso aí faz ele se credenciar para estar sempre no 11 titular. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar.
Felipe, quero tocar mais uma vez no assunto que você já falou que não gosta de falar, mas agora há pouco você comentou que o árbitro não estava à altura do jogo. Talvez até picotando demais a partida, pode até ser uma característica do árbitro, mas acaba sendo uma coisa comum nos jogos do Flamengo, o árbitro não está à altura do jogo. Nos últimos jogos recentes, eu tenho pelo menos 5 lembranças de árbitros que não estavam à altura dos jogos. Eu queria saber um pouco de você, o que pode ser feito? Eu sei que, claro, não é a sua função, a sua função é comandar a equipe do Flamengo, mas na sua visão como ex-jogador, passagem pela Europa, o que pode ser feito para tentar melhorar a arbitragem, não só no Brasil, mas no futebol sul-americano no geral? Obrigado. Bom, sempre que o treinador, que eu como treinador sentei pela primeira vez nessa cadeira aqui, sempre optei por não falar dos árbitros, né? É difícil, sinceramente é difícil. Porque você tem sentimentos na beira do campo, você está vendo o árbitro apitar. Quando saiu o nome dele, já sabíamos que ia ser complicado. O perfil do juiz que apita o jogo do Flamengo, quando sai a lista, você já sabe que vai ser complicado. Então, o que eu posso falar? Começa o jogo, as decisões não são iguais, como vocês mesmos falaram, os critérios não são iguais, cartões primeiro, depois não dá cartão, aí depois dá cartão por uma jogada que não deu antes. Não sei se nervoso, não sei se estava com medo de apitar, mas realmente essas coisas transmitem aos jogadores, deixa o jogo lento, deixa o jogo chato, ruim para o telespectador. E eu acho que a nossa referência, como você falou, para melhorar é a Premier League. Temos que olhar os árbitros da Premier League sempre, o jeito que eles fazem, e temos árbitros bons no Brasil, o jeito que eles apitam lá, tentar copiar o máximo possível dos melhores. Eu faço isso como treinador, eu copio dos melhores e é o único jeito de melhorar. Mas vocês sabem bem que o quanto nos prejudica um juiz que picota o jogo. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau. Arena Web! Muito bem, acompanhamos agora a entrevista coletiva com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que falou ao vivo aqui na tela do Arena Web após esse empate com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Continue com a gente. Daqui a pouquinho também vamos ouvir o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ao vivo aqui na tela do Arena Web. Então, continue com a gente. Mas antes, vamos conferir quais são as próximas partidas do Mengão. Vem comigo. Olha aí o Flamengo que volta a campo agora no próximo domingo, às 18h30. Bahia e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Esse domingo, às 18h30. Logo depois, o Flamengo volta no dia 15 de outubro, uma quarta-feira, às 19h30, Botafogo e Flamengo se enfrentam em mais uma rodada do nosso Brasileirão. E você já sabe, né? Após o jogo, você vem por Arena Web e acompanha ao vivo e com imagens a entrevista coletiva com o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz. Para você não perder nada, é isso. Inscreva-se, é de graça, você não paga nada, beleza? E agora a gente vai olhar aqui como ficou, né, a classificação do Campeonato Brasileiro após todos os jogos do dia já foram, né? Então vamos conferir agora como ficou a classificação após essa rodada. Vem comigo? Muito bem, desceu tudo aqui. Agora sim, o Flamengo que é líder. O Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro nesse momento tem 55 pontos e fica à frente do Palmeiras. 3 pontos de diferença, tá? O Palmeiras vem logo atrás com 52 pontos. Em terceiro colocado nós temos o Cruzeiro com 51. Em quarto colocado vem o Botafogo com 43 pontos, tá? Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro após essa rodada. Já olhando lá a zona de rebaixamento, nesse momento tem o Vitória com 25 pontos, o Juventude que tem 23, o Fortaleza com 21 e o Sport Recife com 15. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui. Já convidei a você a se inscrever no canal e convido novamente. Nos ajude a bater 300 mil inscritos, hein? Então aproveita agora. Para se inscrever é de graça, você não paga nada e fica sempre atento a todas as coletivas. Arena Web,
conectado com emoção. Até a próxima. Tchau. Na praia ou no lar, o futebol não pode parar. Com a Arena Web você sempre está conectada, a bola vai rolar. Informação, modernidade e muita credibilidade. É popular, é divertido e você sempre vai gostar. Arena Web está em todo lugar. É futebol no coração, nosso canal conectado com emoção. Arena Web é futebol no coração, nosso canal conectado com emoção. Arena Web é futebol no coração, nosso canal conectado com emoção. Arena Web é futebol no coração, nosso canal conectado com emoção.